Aleluia! Mais forte para o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Mais forte, queridos. Vamos lá. Aleluia! Que tema maravilhoso. Reino do Senhor. Manifestar o reino. Glória a Deus por isso. Fico muito feliz. Quero parabenizar o pastor Juan, porque realmente nossa igreja tem temas maravilhosos de conferência. A conferência antiga, a passada do sofá, foi algo extraordinário e essa não fica para trás. Confesso que há algum tempo eu não vejo mais pregações falando sobre isso, sobre trazer o reino. Não sei você, mas na internet mesmo, no YouTube, a gente não vê mais, né? E é algo tão importante para nós como igreja falar sobre isso, falar sobre manifestar o reino de Deus. Aleluia, aleluia. Nós estamos no segundo dia de campanha, amém? Representa o mês de fevereiro. Ontem nós tivemos uma ministração maravilhosa sobre adoração, onde foi ali abençoado o nosso mês de janeiro. E hoje nós estaremos aqui representando bênçãos no mês de fevereiro. E a palavra-chave de hoje é santidade. Repita comigo. Não, irmãos, mais forte, em nome de Jesus. 1, 2, 3 e... Aleluia, glória a Deus. Leia comigo Colossenses, capítulo 1, versículo 13, em nome de Jesus. Colossenses 1, 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos aí onde você está. Meu Deus, nessa noite, Pai, nesse segundo dia de conferência, eu oro para que a Tua glória se manifeste no nosso meio. Eu oro, Senhor, para que nesta noite o Senhor possa responder aos questionamentos que alguns irmãos estão aqui tendo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor traga a resposta. E, Senhor, o que tenho eu para oferecer, senão os meus pequenos dons que o Senhor tem me dado? E eu te peço, meu Pai, que o Senhor me use como instrumento teu e que a tua graça seja grande no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Aleluia. Quando a gente olha para esse texto, queridos, a gente precisa entender quem é ele. O escritor do livro de Colossenses, quando ele fala dele, ele está falando de Jesus. E ele fala que Jesus, ele nos resgatou do império das trevas. Algumas traduções, elas chamam poder e outras falam império das trevas. E o que é esse império das trevas? O império das trevas é o lugar onde Satanás reina. O império das trevas é o lugar onde o diabo domina. E por ser o império das trevas, é o lugar onde as pessoas estão cegas. Onde as pessoas estão cegas fisicamente, mas também cegas espiritualmente. E quando uma pessoa cega caminha, vamos pensar comigo, o que acontece? Naturalmente, ela tem dificuldade de encontrar o caminho. A pessoa, quando ela está cega, ela costuma trombar nas coisas que estão ali no meio, e ela se machuca. Em alguns momentos, essa pessoa cega, ela também machuca as pessoas que estão ao lado dela, porque sem querer ela pode derrubar algo sobre essas pessoas, ela pode derrubar até a pessoa que está do seu lado. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ajudar alguém que tem deficiência visual, ou que esteja com dificuldade de caminhar. Às vezes, mesmo sem você querer, ou mesmo sem a outra pessoa querer, ela acaba te machucando, às vezes caindo alguma coisa. E a verdade é o quê? Que uma pessoa cega, ela tem dificuldade de encontrar um caminho. Você está entendendo isso que eu estou falando? E quando essa pessoa cega está no reino das trevas, isso significa que Satanás, ele começa a usar essa pessoa como se fosse uma espécie de fantoche. Começa a trabalhar nessa pessoa de maneira que ela não sabe o que fazer porque ela está cega. Mas olha que maravilhoso, Jesus nos trouxe para o reino do seu Filho amado, para o reino da luz.
Jesus te tirou desse império das trevas para te trazer para o reino da luz. E o que é o reino da luz? É onde Jesus reina, onde o Senhor é rei, é onde você enxerga o caminho, amém? No caminho da luz, você consegue saber aonde você vai estar. Ali é onde o Senhor te traz de um lugar de desespero, do lugar de tristeza, do lugar de angústia, para ir para um lugar de claritude, claridão, um lugar onde você encontra o seu alvo. E é aqui que eu quero chegar. Esse reino não é um reino qualquer. Ele não é qualquer reino. Ele é o reino do seu Filho amado. É o melhor reino que você poderia estar, amém? Aleluia, se você pode, dê um glória a Deus aí. Graças a Deus, e é sobre esse reino que eu quero recapitular um pouco antes de entrar no tema da ministração, porque algumas pessoas não conseguem entender bem o que é reino. Porque quando a gente fala de reino, algumas pessoas pensam que o reino se trata de um ambiente físico. Algumas pessoas pensam que o reino se trata de costumes, de regras, de imposições, de práticas religiosas, mas eu quero relembrar com você que reino não se trata disso. Reino é o exercício do governo de um rei. Aonde existe um rei governando, ali é um reino. Ou seja, reino nada tem a ver com território. Reino tem a ver com governo. Repita comigo, governo. Aleluia. Na Bíblia, quando nós olhamos para reino, nós temos alguns princípios. Que primeiro, para haver um reinado, logicamente deve haver um rei, uma autoridade soberana, alguém que comande algo. Tem que haver um povo, súditos. Você é reino, povo do Senhor? Você faz parte desse reino, amém? Você é povo de Deus? Glória a Deus. Para que haja um reinado, é necessário que haja um domínio. Veja que não é um território, é um domínio. Esse rei, o que ele determinar, não está sendo abrangido apenas por um território, mas por um domínio que vai muito além de uma delimitação territorial. E principalmente, deve haver cultura do reino. Fala, eu vou seguir a cultura do reino, aleluia. E essa cultura, ela tem a ver com valores, tem a ver com entender a palavra de Deus, que é a nossa Constituição, as nossas leis, tem a ver com seguir princípios que o nosso rei determina sobre nós. Isso é reino. Salmo 103:19 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. O nosso Deus domina sobre tudo, não existe limite para o reino de Deus. Logo, a vontade do nosso Senhor, ela é soberana. Não há nada que possa ir contra a vontade do Senhor. Quando Ele determina algo, isso acontece, independente de quem se coloque na frente. Quando o Senhor dá uma palavra, isso acontece. Você crê nisso? Aleluia, isso é verdade. E quando olhamos para isso, nós podemos fazer um paralelo de um reino com o reinado atual, no reinado moderno. Por exemplo, nós podemos considerar, dentro de um contexto formal, que um país hoje, ele também se trata de um reino. Por quê? Porque ele tem um governo, ele tem um presidente, um primeiro-ministro, um parlamento. Ele tem uma constituição, que são as leis que aquele governo irá seguir. Ele tem uma cultura, valores, uma língua, símbolo, bandeira, costumes. Do ponto de vista conceitual, um país é um reino. Um estado também é um reino. Uma cidade, um município também não deixa de ser um reino. E isso é interessante porque quando nós paramos para pensar nisso, sobre essa questão de reino, a gente percebe que, de uma maneira ou outra, nós estamos sempre participando de um reino, não é verdade? Ou você tem um país, você tem a sua cidade, você tem o seu estado, e a verdade é que quando nós participamos de um reino, acaba que nós vamos adquirindo a cultura e as qualidades daquele reino.
eu vou trazer de uma forma mais prática. Quando nós encontramos algumas pessoas, aliás, eu tenho alguns amigos do Nordeste, por exemplo, quando nós encontramos com eles, é inevitável perceber que o sotaque é diferente, que a forma de falar deles, né, tem aquele carregado, aquele bichinho arretado, ele tem aquela maneira de falar do nordestino, aquela maneira mais alegre, aquela maneira mais, né, dinâmica. Quando nós encontramos ali o mineiro, eu tenho um amigo que é mineiro, que eu acho que a cada 3 frases que ele fala, uma é o ai sou, né, é aquele sotaque abençoado daquele povo. Nós temos também o gaúcho, que às vezes solta aquele bate. Temos algum gaúcho aqui, não? Não temos. E nós temos também, eu não posso deixar de falar, né, do nosso sotaque amazonense, aquele nosso é mesmo, aquele nosso maninho. E a verdade é que quanto mais tempo passamos dentro de um reino, nós acabamos adquirindo essas culturas, essa forma de falar. Em casa eu tenho algum exemplo, né? A minha esposa, toda vez que nós viajamos, é impressionante como ela consegue aprender o sotaque rápido de onde ela chega. A gente chega em São Paulo, quando a gente passa alguns dias, ela já está puxando R, ela já está chamando o sítio de roça. A gente acaba trazendo essa cultura, não é verdade? Eu não sei você, mas em casa é assim. Mas eu confesso que eu acredito que ela já está com mais sotaque amazonense do que eu. Aleluia. Mas o que eu quero dizer, queridos, com isso, explicando o que é reino e como o reino ele se manifesta através das pessoas, porque você faz parte do melhor reino que existe, que é o reino de Deus. Você faz parte de um reino que o rei é todo soberano. Não existe nome maior do que o nome do Senhor Jesus. Não existe nome maior do que o nosso Deus. E nós precisamos entender isso, porque nós também temos essa cultura. Você consegue perceber quando você chega perto de um crente, mesmo sem ele falar que ele é crente? Você já chegou perto de alguma pessoa que você nem sabia que ela era cristão, mas com o tempo você vai observando a maneira de se portar, a maneira de falar, a presença de Deus, ela parece que emana dessa pessoa, não é verdade? Parece que aquela pessoa não é uma pessoa normal. Parece que você sente paz quando você olha para aquela pessoa. E você também é assim. Quando as pessoas te veem, elas sentem algo diferente. Porque você faz parte do quê? Do reino de Deus. E como você faz parte do reino de Deus, você é um embaixador desse reino. Amém? Porque para ser um embaixador, você precisa ter vivência do reino. Para você ser embaixador, você precisa conhecer daquilo que você vai representar. Amém? Todos aqui amam a palavra de Deus, não amam? Todos aqui vivem a presença de Deus, amém? Eu creio nisso. E se não vive ainda, eu profetizo que 2026 você vai ter uma experiência muito maior com o Senhor. Muito mais profunda, muito mais maravilhosa, porque esse reino, ele vai além daquilo que o Senhor pode te dar, mas ele chega aonde o teu coração precisa, naqueles lugares onde só você sabe que você precisa. Isso não tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com a presença de Deus, isso tem a ver com a abundância do Espírito na sua vida. Aleluia. E para manifestar esse reino, eu sei que você que está aqui é submisso ao Senhor. Eu sei que você conhece a palavra de Deus. E eu quero dizer algo muito especial para você. Para que o reino de Deus se manifeste através de você, se é que isso já não acontece, primeiro esse reino tem que se revelar através do seu caráter. O reino de Deus, ele precisa iniciar com uma transformação de caráter, porque a boa nova do Senhor, ela vem para mudar, para transformar, para salvar o perdido. Você crê nisso? Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir novamente a sua Bíblia, em nome de Jesus, em Romanos capítulo 14, verso 17. Romanos capítulo 14, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: pois o reino de Deus
não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Nesse versículo, o apóstolo Paulo, ele está enfrentando ali no capítulo 14, um problema com a igreja de Roma. Aquela igreja, nesse enredo aqui desse texto, ela estava passando por um problema que era, os irmãos estavam passando a julgar os outros irmãos. Imagina que um irmão estava condenando o outro porque ele estava comendo porco. Um outro irmão estava julgando o outro por causa da roupa que ele estava vestindo. Um outro irmão estava julgando ou condenando o outro por alguma ação dentro da sociedade da igreja ali. Mas Paulo, ele chega para explicar e nos ensinar que não, o reino, ele não é aquilo que é manifestado fora. O reino, ele começa dentro de nós. Paulo afirma aqui que o reino não tem a ver com comida, o reino não tem a ver com bebida, o reino não tem a ver com aparência, o reino não é um ritual. O reino, na realidade, ele é espiritual, mas ele precisa se manifestar primeiro dentro de mim, primeiro dentro de você. Antes de que o ambiente possa sentir uma presença cheia do Espírito Santo de Deus, primeiro, esse reino precisa se manifestar dentro de você. Amém? Repita comigo, dentro de mim. O Senhor está falando isso com você. Você precisa manifestar esse reino dentro de você. Aliás, João 7:38, ali na parte final, na parte 2, diz que rios de vida, rios de água viva brotarão do seu interior. Você crê nisso? Para isso basta você imergir no Senhor, porque o reino de Deus, ele se manifesta primeiro dentro, primeiro no caráter, antes de se manifestar no ambiente onde você vive. Eu não sei onde você trabalha, eu não sei como é a sua casa, mas eu faço uma pergunta que você deve responder a você mesmo. Como está o ambiente onde você vive? Como está o ambiente onde você trabalha? Você quer mudar esse ambiente? Você quer um ambiente melhor para 2026? A resposta é que você precisa procurar primeiro dentro de você. Dentro de você. Aleluia, aleluia. E queridos, aqui o apóstolo Paulo, ele corrige a igreja dizendo: vocês estão discutindo coisas externas, quando o reino é algo muito mais profundo. Aqui o apóstolo Paulo, ele minimiza a importância comportamental, mas ele reposiciona a prioridade que nós temos que ter na nossa vida. O reino de Deus, ele começa no prato, ele não começa no pranto, ele começa dentro do seu coração, com atitude, com posicionamento. O reino começa quando Cristo governa e o trono é o seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero deixar pelo menos alguns pontos de reflexão para os irmãos. E o primeiro dele é: o reino de Deus não é exterior, é interior. Aqui em Romanos 14:17, a palavra já diz que, porque o reino de Deus não é comida. Ou seja, Paulo está dizendo, o reino não se resume a regras, o reino não se limita a práticas visíveis, o reino não é uma agenda que diz se eu posso fazer isso hoje ou se eu não posso. Certo dia, lá em Lucas 17:20-21, diz que certo dia os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis, não se poderá dizer está aqui ou ali, pois o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de você. A bênção do Senhor está dentro de você. A mudança que você precisa está dentro de você. Você precisa olhar para si, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia. Nós podemos estar num ambiente certo e ainda assim não permitir que o Senhor reine na nossa vida. Quantas vezes nós fazemos isso ao não ouvir aquilo que Deus está falando para nós, aquilo que o Espírito Santo está dizendo para você? Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte: há muitos que estão dentro da igreja, no corpo, mas com o coração fora dela.
Dallas Willard diz o seguinte: o maior problema da igreja hoje é que muitos professam Cristo com os lábios, mas vivem como se Ele não governasse as vossas vidas. O reino, ele não se mede por aquilo que nós estamos evitando, aquilo que nós estamos fugindo, porque existem muitas pessoas que fogem das situações, mas o reino não é isso. O reino, ele se manifesta com aquilo que nós estamos nos tornando no Senhor, aquilo que você passa a se tornar, porque você é uma nova criatura, amém? Quantos aqui são uma nova criatura? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Mas, infelizmente, queridos, algumas pessoas não entendem esse princípio, e o que elas passam a fazer? Elas buscam ao Senhor, elas dizem que se entregam ao Senhor, mas quando o Senhor as abençoa, quando o Senhor as coloca no lugar que elas tanto clamaram, elas pegam aquilo que o Senhor deu e elas o abandonam, elas deixam para trás. Eu me recordo de um jovem que a gente acompanhou por algum tempo, e esse jovem, ele perseguia ali o seu casamento, perseguia o seu trabalho, e aquele jovem lutou, batalhou, estava na igreja, e quando ele conseguiu tudo isso, conseguiu uma posição de destaque no seu trabalho, conseguiu uma boa renda, o que ele fez? Esqueceu de tudo que ele tinha vivido, se separou da sua esposa e passou a viver coisas que não devia. Ou seja, o reino não estava dentro dele. O reino não estava dentro dele, porque família não se abandona, amém? Família não se deixa para trás. O Senhor te deu, você homem de Deus, você precisa se posicionar. Família não se deixa para trás. Aleluia, glória a Deus. Ponto 2, o reino começa no caráter. Romanos 14, 17, na parte B, diz o seguinte: mas o reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esses 3 elementos, eles revelam o caráter do reino. Eles representam o que o reino, como o reino ele é expresso. Primeiro, justiça. Sim, você precisa mergulhar na palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa saber quando você for afrontado a como se defender com a palavra logos. Mas, além disso, essa justiça também tem a ver com uma vida alinhada com o Senhor, uma vida alinhada com a vontade de Deus, porque quando nós estamos com a nossa vida alinhada com o Espírito Santo de Deus, nós iremos tomar as melhores decisões. Eu não sei você, mas parece que existem momentos das nossas vidas que parece que tudo que a gente decide dá errado. Parece que se você abre uma empresa, a empresa falha. Se você se inscreve para o concurso é cancelado. Se você vai para algum lugar, parece que as portas se fecham. E eu te pergunto, você já parou para pensar se todas essas decisões que você tomou, se ela estava alinhado com o reino de Deus? Porque a gente vê é que muitas pessoas tomam decisões sem estarem alinhadas com o Espírito Santo, sem estarem alinhadas com o reino de Deus, e depois querem cobrar que o Senhor faça algo que Ele não determinou que fosse feito. E nós precisamos estar alinhados para com a nossa vida com Deus, de maneira a tomar as melhores decisões. Nós também precisamos estar alinhados com o Espírito de Deus, para que nós possamos ter atitudes íntegras, atitudes morais, atitudes que não envergonhem o reino de Deus. Nós também precisamos ter a consciência sensível daquilo que o Espírito Santo fala conosco. Aleluia. Esse reino também tem como característica a paz, e não a paz que o mundo lhe dá, mas uma paz que te traz uma tranquilidade mesmo em meio a dificuldades, problemas, mesmo em meio a situações imprevistas, porque essa paz não é a ausência de problemas, mas essa paz, ela é algo que ontem foi falado sobre Sadraque, Mesaque
e Abednego, que mesmo entrando no meio da fornalha, você ainda vai se manter em paz, porque nós confiamos no Senhor. Embora o mundo carnal, o mundo real, embora a situação pareça impossível, mas você precisa se manter em paz, porque o Senhor é com você, amém? O Senhor é comigo, e é isso que me faz ficar mais tranquilo, é isso que me faz ver os problemas e não me desesperar. A minha esposa, às vezes ela pergunta: como que você consegue ficar tão tranquilo? Ela nem sabe como eu estou por dentro, né? Aqui por fora a gente está forte, aqui por fora a gente está ali, né? Não, eu estou segurando, vem comigo, mas por dentro eu estou falando: meu Deus, preciso da tua paz. E a verdade é que quando nós encontramos essa paz em Deus, nós automaticamente conseguimos uma paz conosco. Aquela opressão, aquele sentimento às vezes de depressão, aquele sentimento que nos empurra para baixo, nós conseguimos superar no Senhor. E nós conseguimos também ter paz com os nossos irmãos. Porque em alguns momentos, infelizmente, a nossa paz é retirada por alguns irmãos. Mas nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados do inimigo, amém? Aleluia! Essa paz, ela não depende de ocasiões, é uma paz que independe das circunstâncias, é a paz que recebemos do céu, é a paz que recebemos do Senhor. E o terceiro princípio é que nós devemos ter a nossa alegria no Espírito Santo. Não é uma emoção passageira, mas é um contentamento espiritual, um contentamento mesmo em meio às lutas. Gálatas 5:22 vai falar sobre o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, um deles é a alegria. Porque, queridos, onde o Espírito Santo governa o interior, o reino se torna visível através do nosso caráter. Onde o Espírito Santo governa o interior, o reino se manifesta. Aleluia, aleluia. Ponto 3. O reino começa quando Cristo governa o meu eu. Você pode dizer que Cristo governa o seu eu, de verdade? Você pode dizer isso? Repita comigo: Cristo governa o meu eu. Como é difícil isso, hein, queridos? Como é difícil isso. Romanos 14:7 diz: porque nenhum de nós vive para si mesmo. Nós vivemos para o Senhor. Aqui, o apóstolo Paulo está nos dizendo que nós precisamos parar de viver apenas para as nossas vontades, parar de viver apenas para aquilo que eu quero, aquilo que a minha vontade quer. Se nós tivéssemos o poder de descobrir aqui o que está escrito nesses pedidos, será que existem pedidos que foram feitos realmente para viver a vida de Cristo? Ou será que tem alguns pedidos que eles vão além disso, algo pessoal? É o que você precisa refletir. Você precisa viver a vida de Cristo, porque se você viver a vida de Cristo, o resto o Senhor vai te dar de presente. Você crê nisso? Lá em Salmos 37 diz que se você entregar tudo a Ele, Ele vai realizar os desejos do teu coração. Eu acredito num Deus que Ele não é um Deus distante, mas Ele é o seu Pai. E Ele quer te dar o melhor, sabe, queridos? O nosso Deus, Ele não quer que você viva na razoabilidade, não. Ele quer te trazer ao melhor lugar. Mas primeiro nós precisamos aprender a manifestar esse reino dentro de nós. Primeiro nós precisamos aprender que o reino ele vai se manifestar quando Cristo governar o nosso eu. Amém? O reino começa quando nós deixamos de viver para nós mesmos, quando as nossas vontades não são mais o centro, mas quando Cristo assume o governo da sua vida. Será que Cristo tem um governo do seu casamento? Será que Cristo tem um governo da sua empresa? Será que Cristo tem o governo dos seus estudos, dos seus sonhos, dos seus planos? É uma pergunta que nós devemos nos fazer. Porque Mateus 16:24 diz: se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo.
Não existe reino interior sem renúncia de algo. Nossas atitudes, elas vão revelar quem nos governa. Através das nossas atitudes, nós sabemos se o Senhor está nos governando, se realmente nós saímos daquele reino das trevas para a maravilhosa luz, ou se nós estamos insistindo em ficar naquele reino de trevas. O Senhor, Ele quer governar a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Ponto 4, a transformação interior precede a manifestação do ambiente, ou seja, para que o ambiente que você está seja transformado, essa transformação, ela primeiro começa em você, através de santidade, através de uma mente e coração limpo. Mateus 23, 26 diz isso: limpa primeiro o interior, limpa primeiro. Nós precisamos buscar isso, ou seja, se queremos viver algo novo de Deus, realmente 2026, se nós queremos lares transformados, nós queremos lares com mais amor, lares com mais prosperidade, lares com mais presença do Senhor, nós precisamos primeiro mudar dentro de nós. Se nós queremos mudar a nossa igreja, se é algo que você quer mudar, quer melhorar, quer servir mais, você precisa começar dentro de você. Se você quer mudar a sociedade onde você mora, você precisa mudar primeiro dentro de você. Amém? Fale assim comigo: eu decido que o Senhor governe a minha vida 100% em 2026. E quando você entende esse princípio, é algo que não é só espiritual não, irmãos, é algo que se manifesta fisicamente onde você está, é algo que onde você vai, a bênção ela te acompanha. Você acredita nisso? Eu vou te dar um exemplo. Quando nós chegamos ali em Manaus, a gente mudou por diversos motivos, mas nós mudamos de casa várias vezes. Moramos no apartamento, depois fomos para um apartamento maior, depois fomos para um menor, depois fomos para uma casa, porque conforme os filhos vinham, né, a gente ia aumentando. E vocês sabem que a gente tem só 3, né? E são bênçãos esses filhos, mas isso nos fez procurar ambientes mais largos. Mas o que acontece é que nós fomos morar numa casa onde, quando nós chegamos, tinha um pé de acerola. E esse pé de acerola era feinho, não dava fruto, e estava cheio de mato ali. E quando nós entramos naquela casa que nós alugamos, eu lembro que a Carol falou assim para mim: meu bem, tem que dar uma limpada, vamos ajeitar aqui essa frente, tirar esse mato. E aí, com muita dificuldade, eu tentei, né, irmão? Sabe que a habilidade aqui não é tanto comigo, né? Aqui é mais sentado no computador, mas nós tentamos. No que eu não consegui, a gente contratou um terceiro para ajudar, e aí o negócio fluiu, e aí ali ficou tudo limpo. Mas, irmãos, o que aconteceu foi que depois de alguns meses que nós estávamos morando naquela casa, por incrível que pareça, aquela acerola que não dava fruto, ela passou a dar tanta acerola, mas tanta acerola, o pé ficou tão bonito que a Carol chegou um dia para mim e falou assim: meu bem, o que aconteceu? Você viu? Você viu que a árvore passou a frutificar? E eu digo que aonde você estiver, aonde você colocar a planta do seu pé, se o reino de Deus realmente estiver dentro de você, o ambiente físico vai manifestar o reino de Deus. As águas vão fluir de dentro de você de maneira que o seu redor vai ser impactado e vai ser abençoado, porque o Espírito Santo do Senhor é com você, amém? E se o Espírito Santo é com você, sim, fisicamente, as bênçãos do Senhor serão manifestas. E queridos, por incrível que pareça, as pessoas vinham às vezes pedir muda da gente: dá uma muda aí dessa planta, porque ela é muito bonita, eu quero plantar lá na minha casa, quero plantar lá no meu sítio. E às vezes eu ficava pensando: o segredo não está na muda, o segredo está no reino de Deus. O reino de Deus que se manifesta através de mim, através de você. Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Ponto 5, e o último, queridos, e o último:
O reino, ele se manifesta visivelmente através do seu testemunho. É importante você falar daquilo que Deus faz na sua vida. É importante você expressar aquilo que o Senhor fez, de onde Ele te tirou, aonde Ele te colocou, porque talvez pode parecer que seja algo simples para você, mas alguém está vivendo exatamente o que você viveu. Isso pode trazer muita gente para Jesus, isso pode trazer e manifestar o reino ao redor de onde você vive. Sabe, quando nós agimos como Mateus 5,16, que diz que nós temos que ser uma luz brilhante diante dos homens, quando nós fazemos isso, nós conseguimos manifestar a presença do Senhor através do nosso falar, através do nosso agir, através do nosso amar, através do nosso perdoar, através do nosso servir. Afinal de contas, o reino de Deus, ele não consiste só em palavras, mas ele consiste em poder. E o poder de Deus, ele se manifesta quando você decide expressar aquilo que o Senhor fez através da sua vida. Porque onde o céu governa o coração, a terra sente os efeitos, amém? Aonde o céu governa o coração, a terra sente os efeitos. Sabe, eu não sei o que você vive, eu não sei o que você viveu, mas eu sei que se você procurar essa santidade que o Senhor quer na sua vida, se você trouxer o reino para dentro de você, eu sei que 2026 nós não vamos ter mais essas cadeiras vagas aqui não, irmãos. Sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: eu quero ter uma família como essa pessoa tem, eu quero ser um esposo como aquela pessoa é, eu quero ser um filho, eu quero ter um filho como aquele irmão tem, eu quero ter a alegria e o sorriso que aquele irmão ele tem. Eu não sei o que aquela pessoa tem, mas eu sei que eu quero ser igual, eu sei que eu quero viver da mesma maneira. Ah, querido, isso é lindo, porque, como eu disse, onde o céu governa o coração, a terra sente o efeito. Aleluia, glória a Deus, porque como eu disse, o reino de Deus ele não começa no ambiente, o reino de Deus ele não começa na aparência, o reino de Deus ele não começa nas regras, mas o reino de Deus ele começa num coração rendido, num coração que se dobra ao Senhor, num coração que diz: eu não quero mais ser a mesma pessoa, eu quero me render ao Senhor, num coração alegre, num coração de justiça, num coração de paz, numa mente renovada no Senhor, no caráter que só pode ser gerado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu quero voltar a ler Colossenses 1,13, que diz que Ele te resgatou do império das trevas para o reino da maravilhosa luz. O Senhor te resgatou, querido. Não aceite viver de qualquer maneira. Não aceite porque você não faz parte desse reino. Você faz parte de um reino de um Deus todo soberano, que é o teu Pai e que é o melhor para você. Aleluia, aleluia. Quando o reino começa dentro de você, ele inevitavelmente se manifesta ao redor. Aleluia. Se você puder, gostaria que você fechasse seus olhos aí onde você está, no nome de Jesus. Eu quero que você comece a refletir comigo. Será que o reino de Deus realmente está governando as suas decisões? Será que 2025 foi um ano que talvez não atingiu aquilo que você se planejou, aquilo que você se organizou, porque as suas decisões não estavam alinhadas com o Senhor? Sabe, irmãos, será que as suas atitudes, elas realmente revelaram a justiça, a paz e a alegria do Senhor? Será que você está vivendo para o Senhor ou você está vivendo para você mesmo? Eu quero que você continue ainda com seus olhos fechados e comece a refletir sobre isso, em nome de Jesus. Reflita. E eu oro para que o Espírito Santo comece a falar com cada irmão aqui nessa noite. Senhor, revela o coração, a cada coração, Senhor, aquilo que precisa ser mudado, para que, no nome de Jesus, 2026,
não seja só mais um ano, não seja só mais 365 dias, mas que seja um ano cheio da presença de Deus e que essa presença se manifeste de maneira real em cada um aqui. Ah, Senhor, oramos por famílias fortes, oramos por maridos que são realmente sacerdotes do seu lar, oramos, Senhor, por esposas que entendem que o seu papel é edificar o lar, é trazer a paz, é, Senhor, cuidar ali de maneira que a casa seja um pedacinho do céu, para que tenhamos filhos obedientes, filhos estudiosos, filhos prósperos, que possam ser homens e mulheres relevantes nessa terra. Nós oramos por isso, em nome de Jesus. Que bom que você ficou conosco até agora. Obrigado por compartilhar e celebrar a Deus na nossa transmissão. Aproveita para seguir a gente nas nossas redes sociais. Vai lá no Instagram e procura Central IMW. Estamos aqui esperando por você. Se estiver em Porto Velho, venha fazer uma visita presencial aos domingos, 10 horas da manhã, e às terças, às 18h30. E se você quiser tomar um belo de um café, aos domingos, 8 horas da manhã, aqui na nossa igreja, eu espero você. Um grande abraço.